combate estamos, vamos lutar com poder sem igual. Com a armadura do Senhor, vencer o dia mal. Sim. Fortalecer o Senhor e seu poder, provar ao mundo enfim. Somos o exército de Deus que nos dá vitória, sim. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos 27 e 28. Assim diz a palavra do Senhor: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus. A qualidade do comportamento cristão revela qual será o resultado final em sua vida. Quer visitasse ou não seus leitores, quer fosse liberto daquela prisão em Roma ou não, Paulo queria ouvir boas notícias dos filipenses que produzissem as qualidades do verdadeiro comportamento do discípulo de Jesus. Deus quer ouvir notícias assim dos seus servos hoje, que se caracterizam por estas qualidades. Quais são as qualidades do comportamento cristão? Nesse trecho, primeira, Paulo fala da necessidade da firmeza em um só espírito. Certamente não está falando do espírito humano, pois muitos, por agir pelo seu próprio espírito, acabam criando confusão no meio do povo de Deus. Certamente está falando do Espírito Divino, de vivermos a unidade feita pelo Espírito de Deus, mencionado em Efésios capítulo 4, verso 3. Que diz que nós devemos preservar a unidade do Espírito. Certamente, se devemos preservar, não somos nós que fazemos, mas devemos cuidar daquilo que Deus fez em nossas vidas. E se Deus fez a unidade, nossa responsabilidade é preservar, cuidar daquilo que Ele fez. Mas para isso precisamos ter o comportamento correto. É algo que devemos preservar. O Espírito Santo que habita nos cristãos é a fonte propulsora, aquela que nos impulsiona. É a fonte firme dessa união que demonstram pelo poder do Espírito que atua em nós. Paulo queria ouvir sobre essa firmeza, a capacidade de permanecer inabalável, a constância de todos baseada na presença interior do Espírito Santo, pois o espírito humano não produz união, mas desunião e desordem, pois o egoísmo o conduz. Devemos buscar a firmeza em um só espírito,
baseada no fruto do Espírito que ganhamos quando nos convertemos a Deus. Também ele fala da necessidade de firmeza em uma só alma, ou como uma só alma, como uma só pessoa. A alma envolve a essência imortal do ser humano, distinto do corpo mortal. Jesus diz para nós não temermos aqueles que podem matar o corpo, mas devemos temer aquele que pode fazer perecer a alma, tanto quanto o corpo, no inferno. É a Deus quem devemos temer e colocar nossa alma aos cuidados do fiel Criador. Mas também designa a sede dos sentimentos, desejos e emoções humanas. E é esta ideia que está sendo lançada aqui. Unidos em um sentimento comum, onde o meu irmão e suas necessidades passam a ser mais importantes do que as minhas. Os cristãos desenvolvem essa firmeza, baseado num sentimento comum de cuidado mútuo. Enquanto a rivalidade e a divisão produzem fraqueza e inconstância, a firmeza em uma só alma, esse sentimento comum de preocupação mútua, produz uma fortaleza em Cristo Jesus, que jamais pode ser destruída. Também é necessário a firmeza de lutar juntos pela fé evangélica. Certamente isso aqui não tem nenhuma referência ao mundo denominacional, mas sim em lutar juntos pela fé do Evangelho. A palavra lutando tem a ver com a palavra atleta em português, que vem da palavra traduzida como lutando, e significa participação numa corrida ou esporte. Essa participação exige disciplina, tanto antes como durante e depois, se o atleta deseja alcançar seu alvo. Como bom atleta, o discípulo de Cristo luta junto. E ele precisa aprender a ter domínio próprio dos seus desejos para focar sua atenção naquilo que deseja conquistar. E ao lutar pela fé, deve seguir as normas do bom atleta, se quiser receber a coroa no final. É necessário lutar juntos. Na luta cristã, cada um participa em conjunto com outros atletas de Cristo, ou seja, para Cristo e por Cristo. É um esforço de equipe e o sucesso de todos depende da unidade de todos e da obediência às orientações do técnico, nesse caso, Jesus. Lutar juntos em prol da fé do Evangelho é necessário. Este esforço unido dos discípulos em favor da fé está baseada e revelada no Evangelho de Jesus Cristo. Por esta fé devemos batalhar e combater. Certamente combater o bom combate da fé, como mencionado em 1 Timóteo capítulo 6, verso 12. As forças do mal, incluindo a perseguição pagã e as tentações materiais desse mundo, jamais param de agir. Os cristãos são chamados a lutar juntos pela fé, revelada no Evangelho, e que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E contra esses adversários devemos lutar, e jamais um contra o outro.
Certamente também devemos lutar sem de forma alguma, Paulo diz, deixar-se intimidar pelos que se opõem à fé. Intimidados, essa palavra significa ou tinha relação com a natureza de um animal espantado, especialmente o cavalo. Paulo diz, não fique espantado com os adversários como um cavalo assustado, que perde a cabeça e corre desabaladamente para o precipício. Não fique intimidado com os adversários. Os cristãos sempre tiveram, têm e terão muitos adversários. Mas quando leem estas palavras, sabem que esses adversários estão caminhando como um animal desgovernado para o precipício. Então, não devem se sentir intimidados pelos tais, mas continuar batalhando pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Agora, qual o resultado deste comportamento unido dos discípulos? Paulo vai dizer que o nosso comportamento para os adversários é prova evidente da perdição e destruição deles. A firme união e a coragem dos discípulos tornam-se para os adversários uma prova concreta da sua perdição e destruição. Um sinal claro que sua ruína está próximo. É por isso que não devemos lutar como seres humanos com o nosso próprio desejo, mas deixar a luta com Deus. Pois o nosso comportamento é prova evidente da destruição dos inimigos. Também o nosso comportamento para os discípulos é prova concreta de salvação. Estas mesmas qualidades dos cristãos tornam-se um sinal claro de algo completamente diferente para eles, pois para os cristãos é prova da sua salvação. E isto, Paulo diz, da parte de Deus. Certamente isto abrange tanto a perdição dos adversários, quanto a salvação dos fiéis. Tudo isto, devemos lembrar, está nas mãos de Deus. E Ele dá garantia dos resultados finais, tanto para um quanto para outro. Portanto, não caia na armadilha de ficar discutindo com as pessoas. Grandes batalhas espirituais são vencidas, muitas vezes, em silêncio, com atitudes que evidenciam que nessa batalha pela fé, o general, Cristo, vai à frente, abrindo os caminhos para que os soldados, unidos num só espírito, como uma só alma, sem se intimidar, caminhem sem vacilar, rumo ao resultado final. Vitória em Cristo, salvação eterna. Que Deus te abençoe. Com a armadura do Senhor, vencer o dia mal, sim. Fortalecendo o Senhor e seu poder, provamos enfim. Somos exército de